Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar com a questão de Freud e o inconsciente, visto por Paul Bloom no livro dele Psyche. Eu fiquei de falar com vocês a respeito de um tópico da teoria freudiana que é muito interessante e que tem ligações muito estritas com a literatura. A questão da interpretação dos sonhos. Eu vou resumir para vocês. Bom, o sonho é dividido por Freud numa série de elementos. É estudado em função, em primeiro lugar, dos estímulos que provocam o sonho. Quais são esses estímulos? São acontecimentos, em geral, muito próximos à noite em que é realizado o sonho, ou seja, ao dia anterior à noite do sonho. Mas podem ser também acontecimentos anteriores, acontecimentos ligados à lembrança, ligados à memória. O que caracteriza o sonho é o seu conteúdo manifesto e, importantíssimo para Freud, o seu conteúdo latente. O conteúdo manifesto é a trama do sonho, a história do sonho, a fábula do sonho. E o conteúdo latente é aquilo que está atrás, o que está atrás desse conteúdo manifesto. E justamente a técnica utilizada por Freud, a análise do sonho realizada por Freud, implica a conversão de um conteúdo no outro, ou seja, do conteúdo latente em conteúdo manifesto. É uma elaboração do sonho. Há vários tipos de sonhos. Os sonhos que têm sentido e que são compreensíveis, eles não precisam de elaboração. Há sonhos que têm coerência, mas que causam estranheza. Por exemplo, sonhei com o nosso conhecido que morreu de peste. De repente, o conhecido existe, mas essa doença é completamente inesperada, insólita, e causa estranheza. Então, sonhos que têm coerência, mas causam estranheza. Sonhos que não têm nem sentido e nem possibilidade de compreensibilidade, ou seja, são sonhos incoerentes, embrulhados, emaranhados, são enigmas. E até enigmas esses que também, naturalmente, aparecem num conteúdo manifesto, difícil de serem elaborados e que contém um conteúdo ideológico latente. Há, por fim, sonhos de comodidade, ou seja, sonhos que implicam em não interromper o sono, ou seja, sonho que estou bebendo quando sinto sede, sonho que eu me levantei, que eu já me levantei quando preciso me levantar, e etc. Sonhos de comodidade que ocorrem para não interromper o sono. E, finalmente, sonhos infantis, que são sonhos em que uma ideia optativa é substituída por uma visão dessa ideia realizada no presente. Né? Os sonhos veem isso, uma ideia optativa,
que é realizada no presente. Então, nesse caso, naturalmente, é a realização direta, simples dos desejos. Né? O sonho das crianças é uma realização desses desejos que são restos da vida diurna. Esses são, de uma maneira geral, na sua tipologia. Agora, quais são os procedimentos do sonho? Quais são os procedimentos? O primeiro, mais importante, é o da condensação. Ou seja, fios de associações em diferentes situações, em duas ou mais direções. Uma situação composta de duas ou mais impressões ou acontecimentos que integram todos os elementos comuns a todas as componentes. Então, uma condensação de fios, uma condensação de situações, uma condensação de acontecimentos que devem ser desbravados, elaborados, organizados. Primeira regra, não há ou na elaboração. Na elaboração do sonho, o que se encontra nunca é ou uma coisa ou outra. O que se encontra no conteúdo manifesto é o e, é a agregação. Então é importante, no momento em que se procura organizar esses sonhos compostos, descobrir elementos comuns nas várias partes que compõem o sonho. Muitas vezes, uma ajuda para encontrar esses elementos comuns é a rima ou a repetição. Quando há uma espécie de rima no sonho, uma espécie de repetição de sons ou de palavras, isso é uma indicação quanto ao elemento comum entre as várias partes. Também, nesses sonhos condensados, aparecem palavras que têm duplo sentido, ou seja, que têm dois significados diferentes. Um exemplo que Freud dá de uma análise que ele fez de um sonho complexo é a palavra Kost. A palavra Kost com K, que significa ao mesmo tempo provar e custar. Então, quando ele vai então tentando destrinchar o sonho, ele tem que ter em vista esse duplo sentido. E como é que um sentido cabe numa explicação e o outro sentido cabe na mesma explicação. Então, às vezes, nessa condensação aparece uma pessoa composta, ou seja, aparece um indivíduo colocado no lugar de outro indivíduo. Tá? E o sonho condensado é um produto misto. Ele contém, muitas vezes, ideias contrárias. Contém, muitas vezes, a transformação de uma ideia em uma situação. Você encontra uma situação e essa situação corresponde a uma ideia. Cada um dos elementos do conteúdo do sonho está superdeterminado pelo material das ideias do sonho. Então, cada elemento tem que ser estudado na sua complexidade. As ideias do sonho são confusas, justamente porque estão escondendo o conteúdo latente. Só que os fios das associações se cruzam e os vários elementos que são encontrados na elaboração tendem para uma única ideia. É a forma mais complexa do sonho, essa forma de condensação. Um segundo procedimento é o deslocamento. Então, o que é deslocamento?
O deslocamento, então, que ocorre durante a elaboração, nesse deslocamento, a intensidade psíquica passa das ideias e das representações para outras que não têm direito nenhum a serem acentuadas. Portanto, um impreciso elemento do sonho constitui o mais direto representante da ideia latente principal. Há uma transmutação de valores psíquicos. Por exemplo, a impressão do dia anterior pode se tornar um estímulo do sonho. Que impressão é essa? Em geral, é uma impressão que pode parecer fútil, completamente secundária, completamente irrelevante. Ela se transforma no estímulo do sonho. Então, quando se vai transpor conteúdo manifesto quer dizer, ao contrário, quando vai se transpor o conteúdo latente em conteúdo manifesto, através da elaboração, deve-se fazer uma série de transações, uma série de concessões, para conseguir descobrir o que está por trás do aparente, o que está por trás do manifesto. Um outro procedimento é o procedimento da regressão. Aparece sempre um elemento contraditório junto a uma rota mental, junto a um rumo mental. Esse elemento contraditório é um elemento regressivo. A regressão implica na perda de laços lógicos que haviam mantido unido o material psíquico. A elaboração cuida do conteúdo objetivo das ideias latentes. Porém, a análise incumbe restabelecer a conexão que é destruída pela elaboração. Então, a análise é muito importante. O sonho é como se fosse um pintor. Todos os sonhos de uma noite provêm ou procedem de um mesmo ciclo. A relação causal é substituída pela sucessão. A causa e o efeito são representados no sonho pela transformação de um objeto em outro. As ideias contraditórias são representadas por um único elemento no sonho. Não há, conforme foi dito, não há ou. Então, há a inversão, um elemento pode ser expresso por seu contrário, há uma contradição que implica em conflito de vontade. Muitas vezes se sonha não se poder mover, se sonha de estar imóvel, de estar paralisado. Isso é um conflito de vontade. Isso pode ser reduzido a uma contradição no conteúdo latente. Enquanto que a analogia ou a coincidência é aceita no sonho. Contradição implica absurdo, injúria ou burla, tá certo? Nas ideias latentes, você tem uma injúria sofrida que aparece no absurdo do sonho. Bom, o sonho tem uma fachada. E na fachada do sonho, você encontra as fantasias optativas. São fantasias optativas que já aparecem na vida desperta. Repetições de cenas infantis, fantasias optativas, sonhos diurnos. Então, existe uma fachada no sonho. Bom, agora, o que eu disse a vocês que é importante também para a literatura são as etapas
da análise, as etapas da análise do sonho têm muito a ver com as etapas de análise da poesia, por exemplo. Ítalo Calvino, no seu livro Assunto Encerrado, que publicado em português, né? Eu me referi a ele porque é o centenário do seu nascimento agora vai ser comemorado. Ele diz que a poesia desvenda o inconsciente. Então você vê como a poesia, a análise da poesia está próxima da análise Freud. O que tem? O que tem que ser procurado nessa análise do sonho próximo à análise da poesia? Em primeiro lugar, procurar então a condensação, procurar o deslocamento, procurar interpretar, porém, sem desenvolver nenhuma fantasia própria, ou seja, tem que se interpretar objetivamente, em função do quê? Da reiteração de certas imagens, de certas palavras, de certos sons. Algum lapso que ocorra, algum lapso, ou seja, algum absurdo que apareça na análise, tanto do poema como do sonho, pedaços de frases que podem soar absurdas, mas que se reduzem dentro da mente do analista em, aspas, nunca vi coisa igual antes. Tá? Então esses momentos de busca, essa caracterização dos momentos de busca, tanto do sonho quanto da poesia, são importantes. Né? São importantes porque, vamos dizer, os dois objetos são próximos. Tá? Então, eu digo a vocês que o sonho ele deve ser confuso, justamente para não revelar as ideias latentes. Ele está escondendo as ideias latentes. E o propósito do sonho é manter secretas essas ideias latentes. Então, conforme tipo de sonho, poderão ser desejos reprimidos, etc. Não é? Agora, o reprimido, porém, o reprimido não é reprimido por completo. Sobram fragmentos dessa repressão. E é nesses fragmentos que se encontram os indícios para descobrir as ideias latentes. Então, a mente funciona por conceitos e os sonhos funcionam por imagens. Tá? O último elemento que é importante na análise dos sonhos é a questão da sublimação. Então, o que é a sublimação? É reorientar fins instintivos e saber acrescentar nessa reorientação o prazer do trabalho intelectual, o prazer do trabalho artístico, que, de uma certa forma, se assemelha a uma narcose, diz Freud. Né? Transformar o gozo e o sofrimento do amor, que são extintos, né? Em tipo de prazer abstrato. Tá? Então, essa é uma forma de sublimar. Explica a sublimação. Um termo muito usado e um termo que tem realizações importantes. Né? Bom, então, de uma maneira geral, a análise dos sonhos proposta por Freud, assim, esquematicamente, é isso que eu apresentei a vocês. Né? O resto, nós vamos ver agora no que se refere a como, afinal, quais são os passos principais da análise. Como é que é feita a análise propriamente freudiana e
em que momento essa análise pode, pode ser discutida. Ou seja, em que momentos essa análise pode não ser aceita hoje em dia. Quais são os elementos que fazem com que, eventualmente, algumas análises freudianas possam ser criticadas. Isso vai ser a última parte da apresentação de hoje. Então, é muito conhecida a teoria freudiana da consciência, né? Ou seja, a teoria freudiana da percepção do mundo exterior. Implica a superação de resistências e pode levar uma representação do inconsciente a se tornar pré-consciente. Isso é importante. Superando resistências, pode ocorrer que uma representação do inconsciente se torne pré-consciente. Como é que ocorre isso? Através da ligação a representações de palavras. Você vê como o discurso é importante na análise freudiana. O discurso é importantíssimo. O discurso é formado de palavras ou, eventualmente até de gestos. O processo pelo qual certas representações pré-conscientes se tornam conscientes pode abrir caminho para a superação do recalque, para a superação do reprimido. Essa é, vamos dizer assim, é a fundamentação da teoria freudiana da consciência, né? Transformar o reprimido em pré-consciente e em consciente. A importância dada ao discurso do paciente, então, é fundamental. Os inconscientes são inferidos por aquilo de que o paciente tem consciência. Quer dizer, o paciente tem consciência e, através dessa consciência dele, é possível inferir o inconsciente. Como é que se infere? Às vezes, pelos atos falhos. Às vezes, como foi dito, pela mímica do sujeito, pela gestualidade do sujeito, mas principalmente pela análise do discurso. Ou seja, a escolha de algumas palavras que se repetem, a insistência em alguns significantes que podem parecer estranhos. Os lápis, já foi dito, a associação de ideias. A associação de ideias que se repetem. E a associação de ideias que vem subitamente à mente, sem que o sujeito perceba. O esquecimento de alguma palavra. Então, o alvo da psicologia freudiana é tornar consciente ou inconsciente. Porém, isso não pode ser feito através de uma explicação intelectual. Isso não pode se dar interpretação de conteúdo presente na mente do analista. Então, o analista tem que se manter extremamente focalizado no objeto, na fala, na representação do paciente e não dar uma interpretação dele. Não se produz a suspensão do recalque antes que a representação consciente, após a superação das resistências, tenha se ligado ao traço de lembrança inconsciente. Só ao tornar consciente esse traço é que se alcança o sucesso. Bom, então, como é que esse traço de lembrança consciente pode chegar à consciência? Bom, o analista põe em movimento no paciente novas cadeias associativas, novas relações com o seu inconsciente, novos conteúdos da consciência, modificações naquilo que chega à consciência, mesmo que esses conteúdos
não sejam sobre os conteúdos inconscientes em questão. Tá? Então, logicamente que essa análise ela é complexa, ela é cheia de filigranas, não é? E, e assim, uma conclusão alvissareira, não é, a qual chegaram os analistas freudianos, é de se poder supor que um dos fatores decisivos na superação das censuras sejam os estados afetivos do paciente. Daí, daí, daí o estudo desses estados afetivos naquilo que se refere à transferência e à contra-transferência, ou seja, a vivência do paciente em relação ao analista, mas aí já é uma técnica na qual eu não vou entrar, né, porque é uma coisa mais específica. Eu dei apenas exemplos de como funciona essa análise freudiana assim, esquematicamente. Agora, eu quero mostrar então qual é a crítica movida a certas análises freudianas e que transforma essas análises em algo que hoje em dia pode ser discutido. Para tanto, o Paul Bloom, há uma ideia que foi introduzida por Karl Popper, um filósofo, que é a noção de falsificabilidade. Falsificabilidade. Em inglês é falsifiability. Falsifiability ou falsifiability, certo? Falsifiabilidade. Bom, é uma palavra complicada, mas é uma palavra que põe o dedo na chaca. Qual era a proposta desse filósofo? Popper, Karl Popper, era a seguinte. Um elemento que distingue a ciência da não ciência é que as teorias científicas propõem certas conclusões que podem ser provadas falsas. Olha que interessante isso, tá? Então, são hipóteses científicas que podem ser provadas falsas. A ciência tem essa característica. As suas teorias podem ser provadas falsas. E nós devemos suspeitar das teorias que não podem ser provadas falsas. Ou seja, você vai encontrar uma teoria, né, da antiguidade que foi revista, digamos, pelos físicos contemporâneos e foi provada não exata em parte, foi provada errada em parte. É assim que caminha a ciência. A ciência caminha por erros, né? Erros que são corrigidos progressivamente. Então uma das principais críticas à teoria freudiana é justamente o fato de ela não poder ser considerada falsa. Então vamos ver. Vamos ver um exemplo, por exemplo, dado pelo povo. Então diz que, imagine-se Freud analisando o paciente e Freud dizendo ao paciente que a raiz dos problemas do paciente está no ódio que o paciente tem pelo pai dele. Então o paciente fica não apenas desnorteado, mas ele fica completamente irado com essa sugestão e nega o que Freud diz. Aí Freud responde: muito bem, a sua raiva, a sua ira mostra que essa ideia
para você é uma ideia dolorosa, é uma ideia que causa pena em você. E isso é a evidência de que eu estou certo. Mas Freud também poderia utilizar exatamente como poderia utilizar exatamente a ideia contrária. Ele poderia ter dito ao contrário: você, ao paciente, né? Você tem uma obsessão romântica pouco saudável em relação ao seu pai. Você ama demasiado o seu pai. E a resposta seria a mesma. Tá? A resposta seria a mesma, ou seja, tanto o ódio pelo pai como o amor pelo pai poderiam ser para Freud a raiz do problema do paciente. Então é um exemplo dessa falseabilidade impossível em certas análises freudianas, certo? É impossível, ele não aceita, quer dizer, Freud não aceita um erro que possa ocorrer numa análise dele. Ele encontra uma forma de contornar essa situação. Então, é por causa disso, né, que hoje em dia certas análises freudianas são criticadas, há objeções a elas. Entretanto, conforme nós vimos, né, as grandes teorias, não a prática, mas as grandes teorias freudianas continuam importantíssimas, particularmente essa, esse primado do inconsciente na nossa vida. Tá? Então, na próxima vez, nós vamos ver outros cientistas, e em particular Skinner. Não é? Skinner, com a sua teoria baseada nas experiências de Pavlov sobre ação e reação, estímulo e resposta. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham aproveitado.